Fala galera do Bora Bater um Papo. Tava com saudade de vocês. Desculpe, tá? Primeira coisa, eu vou reagir a esse vídeo que eu vou ver com vocês. Eu não vi tudo, tá? E eu vou dar minha opinião, é claro, transcorrendo o vídeo, tá? E só mais uma coisa. Sobre a questão da pessoa que tá falando aqui, de novo, cara, eu não, eu não estou vendo comoção da imprensa falar nisso. Eu não estou vendo comoção do lado esquerdo falar disso. Se tiver algum esquerdista falando disso, criticando o governo Lula, eu vou lá e reajo. Vou lá e reajo. Só que você pega um bosta que nem o Clayson, um criado mudo do Felipe Neto, ele tá sempre, ó, veja bem, o Lula não é o melhor. Só que o Lula, ele pelo menos evita o fascismo. Ele evita aquele discurso de ódio do Bolsonaro, do bolsonarismo. Uma pergunta sincera pra você, Clayson. Pergunta sincera. O que é discurso de ódio pra você? Sincero, eu tô abrindo meu coração agora. O que é discurso de ódio pra você? Você pega galãs feios, não fala nada do Lula. Nada. Nada. Só passa o tempo inteiro batendo no MBL, batendo no Bolsonaro. Vem cá. Quem que é o governo agora mesmo? Eu bato no mito. Eu bato no mito. Aliás, se tem uma coisa que a direita sabe fazer, quando a direita, ela é uma direita engajada, uma direita que não é idólatra, é a gente bater. Porque isso faz parte de ser conservador. Isso faz parte de ser de ter o conservadorismo. O cara acertou, não fez mais que obrigação. O cara errou, é descer a chibata do nego do Borel no cara, irmão. Não tem essa. Não tem essa. O cara acertou, não fez mais que o cacete de obrigação. E vocês que são de direita, que detestam o Kim Kataguiri, sinto muito, mas a única pessoa que eu vejo hoje credibilidade na Câmara dos Deputados é o Kim Kataguiri. Me mostre um que tem a mesma credibilidade. Me mostre um que realmente vai lá e faz oposição contra o PT. É o Nicolas Ferreira. Qual foi o último ato que o Nicolas Ferreira, a não ser fazer showzinho, espetáculo? Porque é isso que ele sabe fazer. Então, para as pessoas que já vão criticar o meu vídeo aqui, só faz vídeo reagindo no Kim Kataguiri. E eu vou continuar fazendo. A partir do momento que ele parar de fazer o trabalho dele, a partir do momento que ele começar a mijar um terço fora do pinico, eu desço o reio. Desço o reio. Porque não tô pelo Kim Kataguiri. Eu tô pela pauta. Então vamos lá. 10 minutos de vídeo. Eu não vou me estender muito nesse vídeo, tá? Eu vou explicar o que pode acontecer futuramente com o país com essa atitude da alma mais honesta desse país. Vamos. Lula acumula em 2 anos o maior rombo em empresas
estatais do século. Pois é, meus amigos, quando a gente pensa que o PT não consegue bater os próprios recordes de destruição de empresas estatais, vem o Lula e nos surpreende com esse novo número. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Nós vamos falar sobre isso, sobre a trajetória do PT, a administração das estatais ao longo dos mandatos de Dilma e de Lula, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixa o seu like. O que mais você vai deixar? Você vai deixar também o seu clique no link que a gente vai colocar para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, o 10º e último Congresso Nacional do MBL, um grande festival em que você vai poder se divertir, encontrar as pessoas que pensam como você, também bater um papo com a gente, saber os rumos, as novidades do movimento para o ano de 2025 e também já antecipando um pouquinho de 2026. Grandes surpresas estão previstas aí para este Congresso Nacional. Utilize o cupom KIM20 que você vai poder comparecer com 20% de desconto aí no ingresso do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Pois muito bem, vamos para os dados. Eu faço questão de deixar tudo que ele falou. Faço questão de deixar. Porque, querendo ou não, você pega o trabalho de um Guto Zacarias, você pega o trabalho de um Kim Kataguiri, a gente tem que relevar a consideração. A gente tem que levar em consideração. O Guto Zacarias está fazendo de tudo para implementar em São Paulo o colégio civil-militar. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está vendo que essa educação que foi implementada pelo PT durante anos está uma porcaria. E ele pode por A mais B isso. Ele não tira os dados da bunda, que nem foi tirado na pandemia, quando foi questionado o mito. Quando foi questionado o Bolsonaro. Ele não tira os dados da bunda. Ele vai lá e mostra os dados. Tá aqui, ó. Tá aqui. Nós somos os últimos no ranking do PISA, em tudo quanto é matéria. Então, tá dando certo a educação no nosso país? Não tá. Não tá. Sabe qual que é a educação que dá certo? A civil-militar. Então, por que não colocar a civil-militar? Muito pelo contrário, por que o governo federal faz questão de retirar a civil-militar? Vocês que têm 87 de QI, já se perguntaram por quê? Hein? A pista registrou déficit de 9,76 bilhões em 2023 e 2024, o que representa o maior resultado negativo desde 2002. Dados consideram empresas federais, estaduais e municipais. Sob Lula, estatais têm maior déficit acumulado no século. Saldo nas contas acumulado por governo em valores corrigidos pela inflação. Você pode ver aí o primeiro mandato do governo Lula, né, com superávit de 41 bilhões, mas a gente já vai falar sobre esse superávit. Sempre tem uma pegadinha quando a gente fala de PT. Depois, superávit de 8 bilhões. E aí, Dilma 1, 8,86 bilhões, o recorde até então. Depois, Dilma barra Temer, 2,14 bilhões de déficit, com Bolsonaro 31,22 de superávit e no último mandato aí do governo Lula, menos, né, um déficit de 9,76 bilhões de reais. Aí, eu tenho certeza que vai ter gente que vai pegar esses dados e vai falar, tá vendo? No governo do Bolsonaro era melhor. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá. Aí. Mas, melhor que o governo Bolsonaro foi o Lula. Aí. Olha aqui. E aí? Vocês não vão falar também? Você que é bolsonarista. Vocês não vão falar também? Aí, ó. Aí. Vamos deixar de ser hipócritas e deixar de ser 87 de QI para entender a realidade, para entender o que está acontecendo. Vamos deixar? Primeira coisa, só existe Lula na presidência da República por culpa do Jair Bolsonaro. Quem não entende isso, o QI não é 87, é 72. É 67.
É 55. Quem não consegue entender essa triste realidade que a culpa do Lula está lá fazendo a merda que ele está fazendo agora é culpa do Bolsonaro, me desculpa, pode voltar para a escola por A mais B e começar a pegar o básico, a interpretação de texto. 9,76 bilhões de reais. A série histórica reúne dados desde 2002. Também é possível observar o saldo nas contas dos governos Lula, 2003 a 2010, Dilma Temer, 2011 a 2018 e Bolsonaro, 2019 a 2022. O déficit no governo Lula superou o registrado no primeiro mandato do governo Dilma, quando houve um saldo negativo de 8,36 bilhões a preços atuais. O saldo negativo reverte parte do superávit de 31,22 bilhões obtidos no governo de Jair Bolsonaro. Agora vamos lá observar, como esses dados eles juntam as empresas estatais, federais, estaduais e municipais. Vamos dar uma olhada, nesse superávit de mais de 40 bilhões de reais no governo Lula 1, o quanto foi responsabilidade do governo federal. Poder 360 também fez um gráfico sobre isso. Vamos lá. Estatais federais têm déficit de 4,16 bilhões sob Lula. Saldo nas contas acumulado por cada ente em valores corrigidos pela inflação. E vamos deixar aqui uma coisa bem clara. Para você que não nega a realidade, olha o gráfico aqui do Bolsonaro. Municipais, federais, tá vendo ali, ó? Olha aqui. Olha o gráfico do Bolsonaro. Certo? Tá quase batendo com o Lula 2. Tá quase batendo com o Lula 2. Na teoria era para ser muito melhor que o Lula, não é? É só não negar a realidade, os gráficos estão ali. Aqui teve uma coisinha chamada pandemia. No Lula, no Bolsonaro. Teve uma coisinha chamada pandemia. Que estagnou todo o mercado do mundo inteiro. Isso aqui era para ser muito menos no governo Bolsonaro. Muito menos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, gente, as contas no mercado hoje não bate ainda. É resultado do governo Bolsonaro. Quem não entende isso, pelo amor de Deus, vamos entender. Ah, mas quem está presidindo é o Lula. Então, quando o Bolsonaro entregou melhor. Entregou melhor? O Bolsonaro entregou de bandeja pro Lula, um esquema de corrupção já preparado pro Lula e abocanhar, que é o bendito do orçamento secreto. Ou não? Vamos parar de negar a merda da realidade. É só isso. E a gente para ver de fato os dados. Olha só, lembra daquele superávit de mais de 40 bi, no primeiro mandato do governo Lula? Estatais estaduais deram um superávit de 43 bilhões de reais, em regra, a maior parte delas não administradas por governadores petistas. Vamos resumir bem miúdos pros petistas aí também. O Lula não fez bosta nenhuma. Merda nenhuma. Cadê a Petrobras aqui? Cadê? Sabe o que é esse superávit dos estaduais? Boom das commodities. Não vai por mim. Pesquisa. Tinha muita empresa estadual, mandando mão de obra, mandando recurso para a China. Nesse período aqui. De novo. Bati um pouquinho no Bolsonaro, agora eu vou bater no Lula. É o seguinte, é só não negar a realidade.
É só não negar a realidade, que vocês entendem. Estatais federais, sob o governo Lula, no primeiro mandato, deram um prejuízo de 2,5 bilhões de reais. Esse número é muito assustador porque no primeiro mandato do governo Lula, ele pegou o boom das commodities, né? Ele pegou a supervalorização dos produtos que o Brasil mais exporta. A China crescendo 10% ao ano, importando a dar com pau, né, commodities do Brasil, e mesmo nesse cenário em que assim, o mundo nunca esteve tão a favor da economia brasileira quanto no primeiro e no segundo mandato do governo Lula. Era um momento, uma janela de oportunidade histórica, que se o Lula fizesse a reforma administrativa, que se o Lula fizesse uma reforma previdenciária estrutural e não apenas conjuntural, o remendo que ele fez, e aliás fez surgir o PSOL, né, no seu primeiro mandato. Se ele tivesse promovido uma reforma trabalhista, nossa, a gente estaria muito estruturado, com muito dinheiro em caixa para fazer investimento, que é diferente de gasto. Gasto é aquele dinheiro que você pagou, você nunca mais vai ver, né? É salário, né? É conta de luz, é conta de água, são despesas obrigatórias. Investimento é aquilo que vai dar... Só um detalhe. Só um detalhe. Sabe quem está fazendo o que o governo Lula deveria ter feito no Lula 1 e no Lula 2? Em 2 anos de mandato? Milei na Argentina. O Milei na Argentina. Foi difícil. Cara, assim, é difícil pra caralho você fazer isso, que o Milei fez. É difícil assim pra cacete. Você não pode ter um centímetro de dívida com ninguém para implementar a política pública do Milei no Brasil. Você não pode. O presidente que pegar essa bucha e falar, não, eu vou fazer minimamente o que o Milei fez na Argentina. O que o Milei está fazendo na Argentina. Esse cara não pode ter peidado torto. Porque ele vai ser perseguido o mandato inteiro. Inteiro. Aí vamos lá, vamos fazer a pergunta que todo mundo gosta. Cita pra mim uma merda de uma política pública que o Milei fez na Argentina e que o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Cita. Cita aí, põe no comentário, aproveita o canal. Cita aí. Qual foi a merda da política pública? Os mesmos vieres políticos se dizem de direita, tá? Se dizem de direita, principalmente o bolsonarismo. Qual foi a política pública implementada pelo Milei que foi implementada no Brasil? Pelo Bolsonaro. Qual foi? O Bolsonaro, para vocês entenderem, a cada canetada, eu vou usar minha caneta, tá ok? Eu vou ter que usar minha caneta, não tem jeito mais. Vocês estão cruzando todas as linhas, tá ok? Quando ele fazia isso, esse retardado, cada canetada que ele dava para baixar os juros na canetada, cada canetada que ele dava para baixar os juros, isso que está acontecendo hoje é resultado da baixada de juros que ele dava lá anteriormente. Para comprar votos de taxista, para comprar votos de caminhoneiro, para comprar votos de motoqueiro, para comprar votos de Ubers. Ou isso não aconteceu? Ou isso não aconteceu? Quando ele baixava na porretada, na caneta, vou usar minha caneta, pode ficar sossegado. O preço do combustível nunca vai estar mais acessível que no governo Bolsonaro, ok? Quando ele fazia isso, essa palhaçada que ele fazia, o resultado é agora, meu irmão. Eu não estou falando que o Lula não deveria ter um mínimo de preparo. Não. Para isso.
Só que como você vai cobrar de um bandido que já foi preso por corrupção responsabilidade fiscal em um país? E sabe quem soltou o Lula? Sabe quem foi o dono da legibilidade do Lula também? Um dos erros do Bolsonaro? Foi o Bolsonaro. E aí? Retorno no futuro, né? Ferrovia, hidrovia, porto, aeroporto, a construção de novos hospitais, de novas escolas, coisas que agregam para o futuro, investimento que vai dar retorno no futuro, diferente do gasto. E o que o governo Lula fez, basicamente, aumentou os gastos, né? Em vez de aumentar os investimentos, aliás, o programa de aumento de investimentos foi o PAC, que foi o programa mais corrupto, né, da história do país, em que a gente basicamente tirou dinheiro do mais pobre para dar para a elite empresarial corrupta do nosso país. A gente teve uma oportunidade, eu fico triste de lembrar disso. E a vontade de chorar. E aí, gente? Eu quem? Eu? A alma mais honesta desse país? Olha que eu posso meter um processo em cima de você, Kim. Ouviu? Eu sou a alma mais honesta desse país. Você não tá me entendendo, não. Você não tá me entendendo. É igualdade social para todo mundo. Miséria para todo mundo e riqueza para os meus colaboradores, para os meus chegados, para o dono da picanharia, para o dono da cervejinha. Porque quando eu falei cervejinha na mesa de domingo, quando eu falei cervejinha e picanha na mesa, foi na minha mesa, foi na mesa da Janja, foi na mesa do Joesley Batista, não foi na mesa do povo. Vocês que são de esquerda, se vocês não entendem isso, olha, vocês que gostam de dar carteirada, vocês gostam de dar uma carteirada na gente que é ferrada. Ah, por causa do governo de esquerda, eu fiz faculdade, viu? Faculdade de quê? História. História. Revisionismo histórico. Não é nem história que o cara fez. Revisionismo histórico. Glamorizando o governo do Fidel Castro. Glamorizando o governo daquele outro vagabundo do Xi Jinping. Do Mao Tse Tung. Do Stalin. Que história que vocês fizeram? Ah, não, eu fiz artes. Ah, é. As mesmas artes que são financiadas pelo governo, para a elite do ramo artístico, para você não chegar a ser, o mínimo, um ator decente, o mínimo, um cantor decente. Explica pra mim, tem lógica? Tem lógica? Vocês conseguem associar isso? Tem lógica? Cadê a interpretação de texto de vocês que estudaram na USP, de vocês que estudaram na Unip, de vocês que estudaram em todas as universidades federais? Cadê? Cadê a interpretação de texto de vocês? Uma oportunidade de pensar nisso, né? Porque eu não me lembro muito do governo Lula 1 e Lula 2, mas em pensar que o mundo inteiro estava ao nosso favor, a economia do mundo estava ao nosso favor, a nossa diplomacia e as nossas relações nunca estiveram tão boas, o crescimento econômico do mundo nunca esteve tão bom para o Brasil e a gente poderia ter se estruturado para hoje ter um IDH do Chile ou superior ao do Chile, hoje ter números de país desenvolvido, se a gente tivesse feito isso lá no primeiro mandato do governo Lula. Mas não, o que a gente teve é
teve superávit de 40 bi. Pois é, né? Superávit de 40 bi por causa de estatais e estaduais e não as federais. Lula 2, mesma coisa. Enquanto as estaduais tiveram superávit de 18 bi, as federais déficit de 10 bi. Ou seja, em nenhuma administração petista houve superávit em empresa estatal. Sempre houve prejuízo. Sempre a gente teve que tirar dinheiro do pagador de impostos, que no Brasil é o mais pobre. E vamos lá, nada de uma reforma tributária que desonere o consumo e que acabe com esse sistema em que proporcionalmente quem mais paga imposto no nosso país é mais pobre. E o governo teve muita oportunidade para fazer isso. O governo tinha maioria tranquila para mudar a Constituição. Vamos lembrar, a gente estava na ditadura da propina. O PT aprovava a emenda constitucional que quisesse, né? Lula 1, Lula 2, Dilma 1, aprovavam o que bem entendesse. Popularidade no alto, liderança carismática, esquemas de corrupção extremamente bem elaborados, articuladores políticos habilidosos no Congresso Nacional poderiam ter aprovado e não fizeram. Verme maldito! E hoje permanecem com o discurso de que são contra as elites, são contra os grandes empresários, quando quem mais encheu o bolso de dinheiro nos governos petistas foram duas elites. A elite pública, topo do funcionalismo público federal, a elite, né, do Ministério Público, a elite do Judiciário, né, a classe política, por óbvio, e uma elite privada corrupta também. Que eles ficam falando, vocês de direita defendem empresário. Não defendo empresário bandido, ladrão como vocês. Não defendo a iniciativa privada a todo custo, não. Eu sou o autor e apresentei antes de qualquer parlamentar de esquerda, sou autor do projeto Criminaliza a Corrupção Privada, como, por exemplo, a fraude que você teve nas Americanas, né, em que tudo acabou numa grande pizza, o Guterres está aí curtindo a vida com dinheiro de fraude e tá tudo bem. Vê se o PT mexeu uma palha para punir alguém envolvido na fraude das Americanas. Para tudo que você tá fazendo, porque você pode ter dinheiro. Isso é bom de falar. Isso é bom de falar porque é realmente o que ele está mencionando aí. O PT no discurso, ele tem o discurso mais maravilhoso possível. O PT no discurso é o cara contra a elite, é o cara contra a riqueza, é um cara... Tanto é que a demonização que é feita hoje sobre pessoas que vão lá e trabalham a vida inteira, para conseguir empreender, para conseguir ganhar o seu próprio dinheiro, quando eles estão bem. Quem demoniza esse pessoal é o PT, mas não demoniza traficante, devolve helicóptero para traficante, devolve toneladas e mais toneladas de drogas para traficantes, faz apologia a traficante. Não pode prender ninguém. Que aí os direitos humanos é direito de bandido. É bem essa que é a verdade. Por quê? O próprio presidente é o bandido. Eu sou um bandido? Olha, eu vou te processar, hein? Eu vou te processar, porque isso aí é calúnia de difamação. A ONU me inocentou, a ONU. A ONU me inocentou. Você quer um órgão mais confiável do mundo que a ONU? Os Estados Unidos da América me inocentou também. Eu sou considerado a alma mais honesta desse país. Por isso, eu vou mandar um processo contra você. Pode ter certeza. E pode vir processar. Que a pergunta é, a ONU te considera a alma mais honesta do mundo. Esses órgãos todos se consideram a alma mais honesta do mundo. Mas cita um juiz que te absolveu no Brasil, de todas as culpas que você foi condenado, de todos os crimes que você foi condenado. Num dia que você citar um juiz, e olha que nem Dias Toffoli, não. Aqui realmente tem. O que eu consigo fazer
esconder, sentar em cima, colocar no rabo. É isso que eu consigo fazer com as condenações. Agora, te absolver, irmão, aí já é demais. O Dias Toffoli, o Flávio Dino não se mexe pra falar, não, ó, eu vou absolver o Lula aqui, tá? E aí? Como é que vai provar lá que você é inocente? Sendo que nem os juízes que condiz com o seu tipo de governo têm a coragem de fazer isso. Sempre sustentou e chancelou o PT. Então, assim, é um negócio assustador, um cenário de completo caos, mas eu sempre gosto de lembrar para vocês: política é maratona, não é a corrida de 100 metros. Vamos supor, o que eu acho improvável e que vou trabalhar para que não aconteça, mas vamos supor que o Lula dispute a eleição em 2026 e vença a reeleição. Tá tudo acabado, tá tudo destruído, acabaram as esperanças? Não, o país não fecha. Há mudanças que são feitas e que demoram gerações. 20, 30, 40 anos. Não são 4, 8, 12 anos de governo que vão fechar o país. O país não fecha, o país continua existindo. E o pêndulo do poder sempre vai voltar para o outro lado. Política é cíclica. Uma hora a direita está por cima, outra hora a esquerda está por cima. A questão é quanto a gente consegue mudar as estruturas do país para que mesmo quando uma pessoa de esquerda esteja no poder, o estrago que ela causa seja limitado. Então eu tenho essa tranquilidade de saber que é uma luta de longuíssimo prazo, de saber que nós vamos sentir o gosto amargo de derrotas ao longo desse caminho, mas de ao mesmo tempo saber que essas derrotas amargas ao longo do caminho, muitas delas vão ser notas de rodapé na história. Não significam nada de uma perspectiva histórica, uma perspectiva de construção de país, uma perspectiva de construção de legado. E é isso que você que pensa como eu, que vive não apenas pela sua vida presente, pelo seu dia a dia, mas por aquilo que você vai deixar para as futuras gerações, é isso que você tem que ter em mente. Se não, meu amigo, uma hora alguma derrota vai te derrubar e você com um pensamento imediatista vai ficar no chão para sempre. E quem muda a história sempre é derrubado, sempre tem o rosto esfregado no chão. Não existe, eu não consigo pensar em nenhuma figura histórica que não tenha passado por uma grande derrota ou por uma série de pequenas derrotas e que não tenha tido seu rosto esfregado no chão publicamente por isso. É essa perspectiva que a gente tem que ter, sempre denunciando e sempre nos indignando com absurdos como esse. Então, aqui eu acho que acabou o vídeo dele. Eu deixei até aqui para vocês entenderem, tá? Aqui eu acho que acabou o vídeo dele. Assim, gente, para encerrar, qual que é o perigo dessa retirada também do Lula tá retirando as estatais do arcabouço fiscal? Por quê? Nós temos um perigo sério de ter uma implosão social no nosso país. Isso que não fala aqui, mas a gente pode ter sim uma implosão social no nosso país. Isso é um perigo iminente. Quando eu falo em implosão social, aqui ele está sendo muito otimista. Se você quer ser mais realista, esse tipo de governo que vai falir o Brasil, que vai quebrar o Brasil, cada vez mais traçando o Brasil para um caminho mais sem volta do que já está sem volta, isso daí dá uma implosão social entre estados do Sudeste e contra estados do Nordeste. Por diversos fatores. Viés político, achar que o candidato, que nem um merda de um Pablo Marçal, um bosta de um Bolsonaro, é o que realmente é bom pro Brasil. Idolatria. Por quê? É um povo ignorante.
É um povo que não entende que isso daqui pode gerar uma merda colossal lá na frente. Eu não tô sendo imediatista não, cara. Mas geralmente, isso daí em séculos passados também, hoje eu não sei se pode acontecer, mas pode. Em séculos passados, países se desprendiam, o seu país, estados se desprendiam e se tornavam países justamente por uma implosão social dentro do próprio país, que nem foi a União Soviética. O comunismo deu tão certo lá que nós tínhamos, até o século passado, o bloco da antiga Iugoslávia, que era pertencente ao bloco completo da União Soviética. Quem não lembra disso? A própria Ucrânia. E quem garante que esse tipo de política, principalmente o clima que nós estamos criando, que nós estamos tendo no mundo, tem isso também. Porque a gente não está afundando só a nossa economia. O mundo também está afundando a economia também. Uma série de guerras estourando aí, meu filho. Aí que os vieses políticos, que os lados esquerda e direita vão ficar mais à flor da pele. E aí quem me garante, por exemplo, que o Rio Grande do Sul não vai querer guerrear contra o estado de Santa Catarina para construir independência, porque acha que ele sendo um país. E detalhe, estou falando isso aí hipoteticamente, só que eu conheço muito gaúcho que queria fazer isso. Eu tinha uma gaúcha que literalmente, uma gaúcha, uma amiga minha, chegava para mim e falava assim: o Rio Grande do Sul só vai prosperar a partir do momento em que se desprender do país. É que o nosso país ele não é comunista. O nosso país, o líder ainda não é líder absoluto de porra nenhuma. Mas já pensou numa situação hipotética? Vamos supor, o Bolsonaro conseguiu dar o golpe que ele estava querendo dar, que ele estava querendo dar. Ele estava querendo dar o golpe, ele estava querendo ser o Hugo Chávez brasileiro. Vamos supor que esse cara deu golpe. Você acha que uma merda dessa não tem possibilidade de acontecer no nosso país? Mas esse tipo de atrocidade não acontece só por questão de ter um líder só. Acontece por desespero. Isso daqui pode gerar a pior desigualdade social no nosso Brasil que nós já vimos nos últimos tempos. É só não negar a realidade. É só não negar a realidade. O Kim aqui está sendo muito otimista. Eu já prefiro pensar o quê? Se 2026 ganhar qualquer uma dessas almas, Pablo Marçal, Bolsonaro, que também vai continuar inelegível, qualquer um da família Bolsonaro, Eduardo, qualquer um bolsonarista, se ganhar um petista, um pisolzista, meu, pode entregar o país, pode esperar estourar que vai estourar. Vai ter uma implosão aqui social. Esse teatro que existe de Bolsonaro é melhor do que Lula. Lula é melhor do que Bolsonaro.
só serve para esconder o que realmente importa com relação ao que está acontecendo no nosso país. Você viu a imprensa falando nisso, desse rumbo bilionário que foi dado pelo Lula? Você viu algum bolsonarista falar disso, desse rumbo bilionário que foi feito pelo Lula? Eles não vão falar, cara. Eles não vão falar. Por quê? Na frente das câmeras, eles se degradeiam. Na frente das câmeras, eles são gladiadores. Atrás delas, eles negociam. Atrás delas, eles estão coligados um com o outro. Aquele teatro lá que você fez foi show de bola, tá ok? Viu, meu amiguinho Lula? O teatro que você fez falando mal de mim foi show de bola, tá ok? Até eu acreditei que você me odiava, tá ok? Mas, companheiro, eu tinha que fazer aquele teatro. Não dá pra passar a impressão que eu gosto de você pra todo mundo. Não. Nem dá pra passar a impressão que eu sou muito grato ao que você fez por mim. Porque foi isso que aconteceu. Você realmente é meu companheiro Bolsonaro. Se eu fosse mulher, eu apertava a sua porra. Mas como eu não sou, eu vou apertar a sua mão, ok? Isso acontece. Isso acontece. Só não entende isso quem, na hora que vê a notícia, Bolsonaro está comendo pastel com o irmão do Gilmar Mendes. O pastel! O pastel! E aí, presidente Bolsonaro? Tá gostoso do pastel? De graça? De graça tem que estar gostando, né? Tá ok? Quem não entende essa ligação entre ele e o irmão de Gilmar Mendes não vai entender nada do que eu falei nesse vídeo. Muito pelo contrário. Tenho certeza. Ou que agora estou sendo chamado de bumbum guloso, ou que agora estou sendo chamado de você é comunista igual o Nando Moura, tá ok? Eu achava que ele não era, ele era meu amigo, mas você é comunista igual o Nando Moura, tá ok? Porque é isso que eles pensam. Esses idiotas. Esses idólatras de um jumento de bosta. Isso daqui que o Kim Kataguiri fez foi uma denúncia muito grave. Muito grave. Quem sabe eu fazendo palhaçada aqui, vocês entendem a gravidade do negócio. Valeu, falou e até a próxima. Comente o que vocês acham de tudo isso. Não tenho medo de comentário, não tenho medo de nada disso. Eu tenho medo no dia em que a justiça cercear a minha liberdade de expressão. Porque eu tenho certeza que eu não consigo parar de falar. Forte abraço, tudo de melhor sim. Falou e até a próxima.